7. Tu és grande, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Chora, camandara, sobre quem mandara lá, baixeira, que ele mandara, candara lá, baixeira. Ele é grande, 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 ele é grande. Tu és digno, Senhor. Só você que ama esse Deus, aplauda bem forte o nome dEle, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se aceite aí, querido, um minutinho, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode acender a luz. Queridos, só vou dar uns avisos aqui rapidinho. Sábado nós teremos feijoada. Então se organize aí, nos ajude, contribua. Vem cá, humilde para cá. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Estenda as mãos para cá, nesse mesmo mover. Pai, nós somos gratos pela Tua presença real. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem se revelado a todos aqueles que têm Te buscado de todo o coração, a todos aqueles que têm entrado no culto, que têm aberto o coração para Ti. Nesse momento, Senhor, nós pedimos, fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra, porque nós temos fome, nós temos sede, Senhor, de ouvir Tua voz. Tu tens toda a liberdade do Seu Espírito Santo para mudar toda a movimentação. Nós queremos agir na Tua agenda. Nós não queremos estabelecer qual é a comida que o Senhor, ó Deus, venha falar aquilo que o Senhor quer, ó Deus, mas que vidas aqui sejam transformadas, sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, famílias sejam curadas, meu Deus, que filhos encontrem a paternidade que está somente em Ti. Espírito Santo, usa a vida do Teu Filho com autoridade, com toda a liberdade, para falar aos nossos corações. Nós Te amamos. Aleluia. Aplauda bem forte, Jesus. Amém, irmãos? Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, hoje o Senhor, Ele tem algo novo para nós, de novo, né? Que a palavra, ela se renova. E quando o Senhor, Ele entrega algo para nós, o Senhor, Ele entrega para que você libere. É assim nas nossas vidas. Se a gente fizer o contrário disso, a gente retém aquilo que o Senhor está derramando. A gente retém aquilo que o Senhor está liberando. Foi assim com a viúva. Quando o Senhor coloca ali para o azeite, enquanto tinha vasilha, tinha azeite, acabou as vasilhas, acabou o azeite. Então o Senhor, Ele nos entrega algo para que a gente possa liberar. E nessa noite não é diferente. Eu senti muito no meu coração falei com o pastor a respeito de a gente ter um colograma. E a gente quebrou o colograma hoje. Desculpa, tá, pastor? Mas é isso. Não foi nada combinado. Não falei nada para ele antes. Mas para que você não perca essa atmosfera que está no ambiente de adoração, que você continue adorando. Para que você não se desprenda, não se distraia com outras coisas, que você continue nesse espírito de adoração. E essa passagem, ela fala muito a respeito disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, para que a gente possa meditar nessa passagem, para que a gente possa entender um pouco mais aquilo que Jesus liberou e deixou como exemplo para nós. Porque, irmão, por mais que a gente se perca algumas vezes no caminho, o bálsamo do Senhor, Ele continua em nós, e o caminho continua mesmo traçado. Você só precisa voltar para o lugar onde você se perdeu e continuar. Então o Senhor aqui, Ele nos dá essa direção. Aqui, um pouco antes, você vai ver que João, a Bíblia fala que não houve homem nascido de mulher, com aquilo que Deus tinha feito através de João Batista. Mas João Batista era apenas aquele que ia começar a preparar
o caminho. Tanto que João, ele batia no peito e falava que ele era apenas uma voz que clamava no deserto, para que o caminho fosse preparado. Irmãos, naquela época não existia o que a gente tem hoje. Não existia. E a palavra era liberada. Mas ele deixava bem específico e bem claro. Ele falou assim: olha, eu batizo com água, mas aquele que vai vir de mim vai ser aquele que vai batizar com água, com Espírito Santo e com fogo. É isso que o Senhor fez. Quando João, ele anuncia o que Jesus estava para acontecer, e nessa passagem vai falar justamente sobre isso. Lá em Mateus 4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. E o tentador aproximou-se dele. Disse-lhes: és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito que nem de pão só viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou ele à cidade santa e colocou na porta mais alta do templo. E disse-lhes: és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com a mão forte segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha em prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou ele a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e tudo e todo o mundo e as esplendores. E lhe disse: tudo isto eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adorarás só o Senhor teu Deus, e só a ele prestará culto. Então o diabo deixou, e o anjo veio e serviu. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, Jesus. Senhor, nessa noite que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, a clareza dos nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós entregamos o controle total deste ambiente, porque esse ambiente te pertence. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, me use com graça e com sabedoria, que eu seja apenas um instrumento. Nada além disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha o que o capítulo começa dizendo. Isso aqui, irmãos, aconteceu logo após o batismo de Jesus. Logo em seguida que Jesus é batizado, a Bíblia fala que o Espírito levou ele ao deserto. Para quê? Fala comigo. Para ser tentado. Então, irmão, se você é tentado, não se preocupe, porque ele também foi. Mas aqui tem um segredo muito importante. Porque a Bíblia fala antes que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Então, ou seja, o pão, que seria o pão físico, ele teve fome. Mas por que você acha que Satanás não teve poder nenhum contra ele? Porque ele estava bem alimentado no Espírito. Por isso a importância, irmão, de que a gente viva nesse lugar de adoração e de entrega, para que o nosso espírito esteja fortalecido. Por mais dificuldade que você vai passar, você não vai desviar o caminho. E aqui nós tem três temas aqui que nós vamos focar bem nele, referente a isso. Primeiro, ele está falando de pão. Só que depois Satanás leva ele ao templo, lugar de sacerdote, lugar de autoridade. Irmãos, se você mergulhar na palavra, você vai entender que Satanás, ele não usa de estratégia, ele usa o que está escrito. Porque ele tenta pegar Jesus na palavra. Ele tenta indagar Jesus na palavra, irmão. Então não se preocupe se às vezes você vê alguém muito letrado na palavra e não tem um testemunho de vida. Toma cuidado. Porque, irmão, eu tenho que ser o que eu sou aqui, eu tenho que ser o que sou em casa, eu tenho que ser o que estou na rua, eu tenho que ser o que eu sou no trabalho. Não dá para pôr uma roupa bonita e colocar a Bíblia debaixo do braço e estou indo para o culto. Mas como é que eu ensino isso? É quando eu estou na autoridade do Senhor.
E aqui Jesus ele vai estar falando a respeito de sacerdote. Irmãos, um homem que tem um sacerdote da sua casa caído, a única coisa que ele vai se preocupar na casa dele é o pão físico. É o pão físico. Porque qual é o tema que nós vamos usar? Ah, mas eu trabalho muito, para não deixar faltar nada em casa. É assim ou não é? E aí quando você fala, irmão, vamos para a igreja, fala, pai, estou cansado demais, trabalhei demais hoje. Então o que acontece nessa situação aqui? Ele está trazendo apenas o pão físico. Ele se preocupou só com o pão, mas olha o que Jesus está dizendo, eis, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra do Senhor. Ou seja, se eu não sou um provedor no pão, eu estou errado. Mas eu estou mais errado ainda se eu não for um provedor da palavra, se eu não for bem alimentado nessa palavra. Então o que Jesus está dizendo assim? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, e aonde nós encontramos isso? No seu manual. Eu não preciso inventar nada, irmão. Eu não preciso criar. Já está feito. Já foi consumado. E todos nós, sem exceção, tem acesso. Você não precisa pagar pedágio para chegar até aqui. Irmão, você não precisa ser uma pessoa que precisa, eu preciso me consertar, eu tenho que largar tudo para chegar até aqui. Não. É o contrário, é do jeito que você vem que você chega até aqui que o Senhor te liberta. Irmãos, quando eu cheguei nesse lugar, eu era uma pessoa totalmente desacreditada de mim mesmo. Agora você imagina os outros. Porque ao ponto, quando você chegar ao ponto que você não acredita mais em você, você pode ter certeza, quem está à sua volta, muito menos. Porque nós se tornamos agente, motivador, seja ele para cima ou para baixo. De alguma maneira nós vamos motivar alguém. Então que isso seja algo que a gente motiva as pessoas para cima. Irmãos, dificuldade todos nós vamos passar. Satanás vai te tentar o tempo inteiro. Mas você sabe quando é que Satanás nos tenta? É quando nós estamos nele. Porque enquanto você não estiver nele, enquanto você estiver vivendo a sua vida da maneira que você acha que tem que viver, está tudo certo. Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Continua, ele deixa você continuar. Agora, a hora que você entra no lugar de adoração, aonde você entra no lugar de rendição, aí ele entra. Para tentar você, para mudar você do foco, para tirar você da onde você quer entrar, ou aonde você está. Porque, irmãos, o maior problema não é você estar aqui, o problema é quando você sai daqui. Que parece que para voltar o caminho fica maior. Você achava que tinha dificuldade, mas depois que você sai, você entende que a dificuldade era muito maior. E aqui Satanás está tentando induzir a nós a dizer assim, olha, agora você está muito alto. Agora você alcançou um nível mais alto do que os outros. Então agora você é maior. Por que ele está tentando Jesus nesse sentido? Ele está falando assim, olha, está escrito que se Ele dará a ordem aos teus anjos para que não te aconteça. E aí nós ponhamos Deus em prova. Irmãos, se tem uma coisa que a gente nunca deveria fazer, era isso. E infelizmente a gente ouve alguma coisa de pessoas que ministra referente à finança e fala assim, faça isso, faça isso, faça isso. Coloca Deus em prova. E a Bíblia está dizendo, não tentará o teu Deus. Opa, peraí, tudo que eu fizer fora do padrão de Deus, eu estou tentando. Eu estou tentando neblinar alguma coisa. Tentando encurtar o caminho. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, você está no lugar de sacerdote, agora você tem que ser um provedor da sua casa. No mundo espiritual. Agora eu tenho que ser um sacerdote da minha casa, agora eu que tenho que chamar a responsabilidade para mim. Eu não posso simplesmente, eu vivi um tempo, irmãos, eu tenho uma mulher que Deus me deu que a Bíblia diz que quem achou uma esposa achou uma pérola. Eu achei uma pérola de verdade. Porque até o nome é assim. Rei da glória. Aleluia. Porque, irmãos, quando eu caí, ela não desistiu. Quando eu pensei em chutar tudo, ela continuou de pé. E com detalhe, sem cobrança. Joelho no chão. Joelho no chão, joelho no chão. Eu acordava de noite, eu procurava ela na cama, cadê a mulher? Estava no quarto.
A gente é privilegiado que o nosso quarto tem um closet, ela ia para dentro do closet. Procurava ela na cama, cadê a mulher? Aí daqui a pouco só vi o choro dela lá. Eu até tentava sair da cama, depois dormia de novo, porque era 3 horas da manhã, 2h30, como é que aguenta? Irmãos, isso demorou uns tempos. Aparentemente, nós olhando no físico, parece que não está acontecendo nada. Não é assim? Quantas vezes você já orou e parece que não acontece nada? É uma coisa impressionante, porque é como que se Deus não estivesse ouvindo o que você está clamando. Mas no momento certo, no tempo certo, o Senhor vem e libera. É que nem um casamento. Você não se prepara do casamento. Eu conheço minha esposa hoje, amanhã nós vamos casar. Não é assim. Tem um preparo. Tem um relacionamento. Para que depois você chegue ao ponto do casamento. Mas antes de chegar a esse ponto, você teve um relacionamento primeiro. Só que tem um detalhe, irmãos. Da mesma forma que nós vivemos na palavra, a transparência, nós temos que viver isso no nosso casamento. Porque se eu viver de aparência, é complicado, porque fica cansativo. A mesma coisa é a palavra. Se você não vive no Espírito, você vai viver de aparência. E fica cansativo, daqui a pouco você não vê mais. Porque você vê muita gente, muito casamento sendo destruído. Não é porque não tinha amor, tinha sim. Mas aí começaram a viver de aparência. Irmão, você pode procurar qualquer coisa em rede social minha e dela, você não vai achar. Não está nem um pouco preocupado com isso. Quando você vê pessoas, muitos, postando isso, postando aquilo, você vai ver tudo farsa. Porque eu vou falar uma coisa para você, o secreto é muito melhor. É no secreto que o Senhor te acha. É nesse lugar que o Senhor te acha. E é nesse lugar que Ele te revela a intimidade. E aonde, que lugar eu tenho de intimidade com a minha esposa? É no secreto. Eu tenho filhos, eu não tenho como ter intimidade com as minhas filhas junto. A minha intimidade é no secreto. É no secreto que eu tenho que chegar para ela e falar assim, ó, o dia foi assim, 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 ó, foi assim, assim, assim. É a mesma coisa que eu faço no Senhor. Eu falo, Senhor, hoje o dia foi difícil, eu quase não dou conta. Eu sei que o Senhor está no controle. Mas é no secreto que Ele vai te revelar. É no secreto que Ele vai te mostrar o caminho. Irmãos, não tem como. Não tem como. A gente não tem uma relação com o Senhor saudável, ali buscando, para que Ele não se revele. Moisés insistiu muito com Deus, e Deus falou assim, olha Moisés, meu rosto você não vai poder ver, porque se você ver, você morre. Mas vai para aquela brecha que eu vou passar por ali. A Bíblia fala que Moisés desceu do monte com o rosto, que era glória pura. Isso porque o Senhor passou, tá? Ele não viu a face do Senhor. Então o Senhor, quando Ele quer se revelar a nós, Ele traz a clareza. Mas você tem que estar disponível. Irmão, se você não estiver disponível, nada vai acontecer. Então aqui Ele está dizendo, olha, você tem que ser o sacerdote da sua casa, você tem que ser o provedor. Irmãos, e nós não tem, esses últimos dias a gente tem visto tanto falar a respeito de um sacerdote caído. Aí traz para nós, homens, essa responsabilidade. Que nem eu falei, muito tempo a minha esposa teve esse lugar de entrega, de busca, mas um detalhe ela não deixou passar. Tinha coisa que ela falava assim, esse lugar não é meu, esse lugar é teu, se vira. Mesmo ela sabendo que ia dar errado, mas ela falou, se vira, esse lugar é teu. Porque, irmãos, quando a esposa ela resolve tomar esse lugar, porque o marido não se posicionou, você entra numa briga que não é sua. Isso não quer dizer que a mulher não é mais capaz que o homem, porque é. Isso eu não tenho nenhum pingo de dúvida, porque a mulher, ela, como diz o outro, ela consegue fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Nós começamos uma, se nós começar outra, nós já se perdeu na primeira, nós não sabemos mais onde é que está. É assim ou não é? A mulher fala assim, faz comida. Fala, vai lavar a louça. Eu falei, mas nem terminei de fazer a comida ainda, mas tem que fazer a organização. Eu falei, não, mas não consigo. Deixa a bagunça toda para trás.
Aí se der a gente arruma, se não ela vem e arruma. Geralmente é assim. Amém. E amém, irmãos. Então esse lugar de intimidade, esse lugar de rendição, é nesse lugar que eu chego para minha esposa e falo para ela: olha, eu não dou conta, está assim, 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 me ajuda. No Senhor não é diferente, porque muitas vezes, aí você pode perguntar assim: mas o Senhor não sabe? Ele sabe, irmão. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está passando. Mas o Senhor, Ele quer que você abra a sua boca e clame por isso. Irmão, será que Jesus não sabia quando Ele chegava num cego e falou: o que quer que eu te faça? Ele falou: não, Senhor, eu quero ver. Então você vai ver. Você acha que o Senhor não sabia, irmão? Você acha que aquele homem no tanque de Betesda, o Senhor chega e fala: o que você está fazendo aí, cara? Mano, 38 anos na beira de um tanque tentando a sorte. Jesus chega para ele e ele pergunta: o que você quer? Olha, as pessoas não deixam eu entrar, quando eu vou já não dá mais tempo. E assim, irmão, você tem que abrir a boca. É no clamor. É que o Senhor chega a nós. É no clamor que o Senhor nos traz a cura e a restauração e um caminho novo pela frente. Eu estava meditando sobre isso, eu falei: meu misericórdia, Senhor, que muitas vezes a gente é falho. Porque a gente muitas vezes ora, irmão, e não acredita naquilo que a gente ora. Eu fiquei 7 anos. Eu me converti, irmão, de uma família, nós éramos 15 irmãos. A minha família toda católica, ninguém crente. Nem de baixo, nem de cima e nem do meio. Não tinha uma geração ali que dissesse: olha, aquela dali é evangélica. Não existia. E eu entrei nesse lugar. Eu entrei nesse lugar, irmão, eu fiquei tão maravilhado nas coisas que Deus falou para mim, nas coisas que Deus revelou para mim, que a minha oração era: Senhor, salva a minha família. Todo santo dia minha oração, o foco era esse. Irmão, por 7 anos eu fiz isso. Nada aconteceu. Eu falei: não vou mais orar. Falei: Senhor, o Senhor não quer fazer, eu sei que não é para eles, então daqui para frente não oro mais. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer, o Senhor não faz. Eu vou seguir minha vida. Irmãos, durante 1 ano, depois que eu fiz essa oração, mãe, irmão, sobrinho, a família quase toda se converteu. E aí Deus falou assim: agora que você saiu de cena, agora eu faço. Sabe por quê, irmão? Porque nós corremos o risco de achar que é nós que estamos fazendo. Você ora, você fala: não, vai acontecer. Aí você acha que é você. Aí não acontece nada. Irmãos, eu já vivi situações de cura física nos nossos olhos, assim. E eu era apenas um líder de célula na época. Essa irmã, ela chegou em nós, era da nossa célula. Ela falou: irmão, Deus falou comigo para você orar pela essa irmã. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou assim: olha, já foi pastor B, C, D, H, G, da família toda, da igreja toda dela, e nada acontece. O irmão tem que ir lá orar por ela. Eu falei: meu, se já foi esse exército todo lá. E Deus falou: vai. Eu falei: então vamos. Eu juntei o pessoal que estava nesse dia. Eu acho que nós estávamos com umas 4 pessoas, né? Nós somos umas 4 pessoas na casa dessa irmã. Assim, eu falei: meu Deus, cara. E ela tinha uma doença, eu não sei nem como é o nome daquilo. Eu sei que é uma doença que deixa a pele muito sensível. Mas sensível de uma forma que, se água bater, ela não aguenta. Uma jovem de 20 e poucos anos, ela estava vivendo em cima de uma cama, desse jeito. E na hora que nós chegamos lá, a gente foi muito bem recebido. A mãe dela já sem saber mais o que fazer. E os médicos não achavam uma solução, ninguém conseguia definir um diagnóstico para ela. Porque quando o médico ele não consegue definir um diagnóstico, ele também não pode definir um remédio. Então ficou aquele impasse.
E aí eu fiz a única pergunta para ela. Eu falei, você crê que Jesus pode te curar hoje? Porque não põe expectativa em mim não, porque daqui não tem nada. Ela falou, eu creio. Então vamos orar. Irmão, uma oração de 2 minutos que eu fiz, não mais que isso. Só que enquanto eu orava, eu estava com as minhas mãos nos pés dela. Ele estava tão inchado que era capaz de entrar um dedo assim dentro. Você aperta assim, fica aquele... E ela não sentia nada. Minha esposa ia chegar perto dela, ela gritava. E aí eu orei aquilo ali, depois nós fomos embora. A irmã não teve mais nada depois. E aí onde corre o risco de achar que é você que fez. Porque aí as pessoas começaram a ouvir, nossa, a irmã foi curada, assim, assado. E fulano, esquece eu. Quando as pessoas vinham querer comentar a respeito, eu falei, olha para ele, que foi ele que fez. Eu fui apenas um canal, um instrumento. Ah, mas o que eu fulano? Não quero saber do fulano. Você está feliz com o que Deus fez? Amém, glorifica. Glorifica, porque é isso que o Senhor quer de nós. Amém, irmãos? Então, o Senhor, Ele nos leva a ter essa autoridade. Porque está escrito, irmão. Está escrito. Não da forma que Satanás quis colocar Jesus como prova. Falei, prova, tenta o teu Deus aí, já que tu és o filho dele mesmo, tenta. Porque está escrito, ele vai dar ordem aos teus anjos, e nada vai te acontecer. Então o Senhor, irmãos, Ele quer nos levar nesse lugar de intimidade. Esse lugar de busca, de entrega. De renúncia. É renúncia, irmão. O Senhor nos mandou vir para cá, aí eu já comecei a pensar logo no primeiro dia que Deus falou comigo a respeito de vir para cá, eu falei, Senhor, mas é longe. É isso, o Senhor falou, você vai. Eu falei, amém, Senhor. Irmão, eu venho, faça sol, faça chuva, eu estou aqui. Mas não é por mim. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Porque eu sei, irmão, de onde Ele me tirou, de alguém derrotado. De alguém desacreditado. Que não tinha expectativa de nada. Porque até então eu não acreditava em nada. Se tem uma pessoa que você poderia olhar, falou assim, você é o quê? Eu falo, nada, literalmente. Porque eu não era católico, nunca gostei da igreja católica. Não tinha nada contra. Nada. Até hoje não tenho nada contra. Mas para mim não fazia sentido. Para mim, igreja evangélica não fazia sentido nenhum. Pelo contrário, eu fazia era criticar os pastores, que eu achava que o pastor estava comendo era o dinheiro daqueles que estavam deixando lá. Quantas e quantas vezes eu falei isso? Quantas e quantas vezes, irmãos, pessoas bateram na minha porta dizendo que era crente e falei, pode ir embora. Quero papo. Eu não acreditava em nada. Eu acreditava naquilo que eu fazia. Quando o Senhor me encontrou, porque na verdade eu estava perdido, né? O Senhor falou, ei, vem cá, meu amigo. E aos meus 26 anos de idade, estava indo para 5 anos de casamento, a qual já estava sendo destruído. Literalmente não tinha mais nada. Minha esposa já não aguentava mais, eu tinha uma filha de 4 anos. E ali eu estou vendo tudo indo por água abaixo. E a gente foi convidado para conhecer esse Jesus. E eu fui, irmão, com o coração aberto, na última expectativa. A gente é tão covarde que antes de eu tomar essa decisão de ir, eu fiz uma das piores coisas que eu fiz na vida, foi pegar todo o dinheiro, só a mulher em casa trabalhando, e eu peguei aquele dinheiro que ela me confiou para pagar as contas, eu gastei tudo no jogo. E o pior, fiquei a noite toda na rua, ela não sabia nem onde eu estava. Desesperada, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, porque não tinha destino. Eu desliguei o celular para ninguém me achar. E aí quando eu cheguei em casa, o valentão aqui falou para ela, falou assim, vem me mata porque a minha vida não tem mais sentido. Ué, mas você não é tão bom, por que você mesmo não se mata? Eu peguei uma faca e dei para ela, falei, faz você o serviço, porque eu não tenho coragem de fazer.
Naquela semana, nós fomos convidados para participar de um encontro com Deus, onde a gente passou 3 dias ali. E eu tive, de fato, um encontro com Ele. E desde então, eu não... Tive meus altos e baixos no meio do caminho, mas nunca a ponto de desistir. Mas eu vou falar uma coisa para você. A pior coisa é você chegar nesse lugar. Minha mãe, meu pai, olhar para ela e falar assim, ó, o que você fizer está defeito. Se quiser mandar embora, manda. Mas eu acho que meu pai chegou para ela e falou assim, cuida dele, porque se você não cuidar, ninguém mais vai cuidar. E eu vou falar uma coisa para você. Honre. Glorifica a Deus, aquele que está do teu lado. Porque se você se vê numa situação de perder, aí você vai ver que aquilo era muito importante para você. Mas não chega a esse ponto. Não chega a esse ponto, irmão. Tenha essa intimidade de relacionamento. Para que você possa continuar. A Bíblia diz que de 2 é melhor, não é? Quando um estiver fraco, o outro levanta. E o casamento é isso. O casamento é isso. Não é eu apontar o defeito dela. Não é eu apontar os erros dela. É trazer os erros dela para mim. De acontecer depois, de ela cometer um erro que eu falei que não era para fazer. Ela fez mesmo assim e quebrou a cara. Só que eu não fui lá apontar o dedo para ela. Eu falei, não, o problema é meu. E eu assumi a responsabilidade junto com ela. De algo que eu falei para ela que ia dar errado. Mas ela precisava também viver essas experiências. Porque a gente só vai poder contar, irmão, aquilo que a gente viveu. Eu não posso levar ninguém a um lugar aonde eu não fui ainda. Não vai ter como. Hoje nós vivemos um lugar de entrega em adoração e oração, mas lá atrás eu não podia levar ninguém para esse lugar. Hoje o Senhor tem nos transformado para esse lugar. Mas eu falo para você, tem que ser todos os dias, porque no primeiro dia que eu desfazer, Satanás está ali para me tentar. A hora que ele achar uma brecha, ele entra. É por isso que o Senhor está dando como um alerta, falou assim, olha, não se preocupe não, você vai ser tentado mesmo. Mas antes esteja revestido da glória de Deus, não só de pão, não abastado de comida, mas no Espírito. No Espírito. E em uma das passagens, Jesus próprio fala, né, que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que eu resisto o diabo, irmão? Se ele só põe coisa boa para você? É no Espírito. Eu tinha na minha cabeça, irmão, quando eu era adolescente, jovem, porque eles criavam uma fantasia que o Satanás ele vinha de rabo, chifre, cheirando a enxofre. Era assim que a gente via Satanás. Pelo menos quando eu me entendia por gente, meus pais falavam isso. Falavam, Satanás é assim, assim, assim. Eu falei, nossa, o bicho deve ser feio mesmo, hein? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele chega bonitão. Te ilude muito bem. E se a gente não tiver conectado no Espírito, a gente cai. Só que aqui ele continua dizendo. Aí, irmãos, o Senhor ele é levado a um monte muito alto e ali ele coloca diante do Senhor as riquezas desse mundo. As riquezas, irmãos, que as pessoas acham que elas são eternas, que elas são algo que pode substituir aquilo que o Senhor tem no particular. Porque quando eu vivo a minha vida como que não houvesse mais nada, eu só vou viver correndo atrás de riqueza. Não que isso é errado, irmão, não é pecado você ser rico, não. Eu profetizo que você seja muito rico, que você tenha muito dinheiro, muita prosperidade. Mas toma cuidado, porque de repente você só pode ter isso. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, e eu vivo nesse meio. Como comerciante, eu vivo nesse meio. De muita gente rica, irmão, zero prosperidade. Porque muita gente acha que prosperidade é dinheiro, e não é.
Prosperidade não é dinheiro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser muito próspero e não ter nada. E você pode ter muito dinheiro e também achar que é alguma coisa. Então que Satanás leva Jesus a um monte aqui e fala para ele: olha, está vendo isso aqui? Todo esse cenário que você está vendo, eu posso te dar isso aí. Irmãos, e muitas pessoas entram nesse cenário de ilusão. Muito. Muita gente acha que ela precisa ganhar muito dinheiro. E eu vou falar uma coisa para você: se o meu dinheiro não servir quem está próximo de mim, ele não serve para nada. Não serve para nada. Por que adianta eu querer só para mim? O Senhor vai dar condição para cada um de nós, para que você, quem está do seu lado, você puder estender a mão. Para você poder estender a mão. O Senhor coloca coisa nas nossas mãos para que você seja uma pessoa abençoadora. Irmãos, eu tenho um carro. O meu carro, ele vive, é igual creche, é igual lotação, porque ele só vive cheio. Irmãos, eu não deixo ninguém para trás. Ah, irmão, fala, mas eu não quero saber, irmão. Para onde é que você vai? Pode me deixar ali embaixo. Falei, irmão, se você entrar no meu carro para te deixar no meio do caminho, já continue aqui. Porque eu não vou fazer isso. Se for para me dar uma carona, eu vou dar uma carona de verdade. Não vou dar uma carona pelo meio da metade. Não tem como. A minha esposa sabe, quantas e quantas vezes nós levamos gente nesse porta-mala, irmão, porque não cabia. Vamos? Tem problema aí no porta-mala? Tem não, então bora. Sabe por quê, irmão? Isso aí não é meu. O dia que o Senhor entregou esse carro em nossas mãos, Ele falou assim: o carro é teu, até eu querer usá-lo. Porque, irmãos, a responsabilidade de cuidar é nossa, o Senhor nos dá para isso. Mas para que a nossa volta as pessoas também sejam abençoadas. Sabe, então, nós faz um caminho, que às vezes, nós só para casa, eu vejo muita gente que mora no morro, não é muita gente de convívio, pessoas que eu vejo de vez em quando. Mas tem uma tal de uma lotação lá, que as filas dobram a esquina. E aí quando eu vejo pessoas naquela fila, eu já grito, vamos cá. Uma vez o cara foi atrás de mim, um dos caras que cuida da lotação lá, o cara veio atrás de dentro da minha casa. Ele falou: você está roubando os passageiros? Eu falei: não, meu amigo, o carro é meu, são meus amigos, eu não posso dar uma carona para eles. Aí o cara baixou, porque ele achou que eu estava querendo roubar a linha dele. Olha para você ver a situação. Mas aquilo que o Senhor coloca como bens na sua mão, irmãos, é para você abençoar outras pessoas. E quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Irmãos, a lei da semeadura é algo impressionante. Eu nasci no Nordeste, eu sou nordestino raiz, de roça mesmo. E eu sei o que significa plantação, eu sei o que significa colheita. Mas tudo tem um tempo. Primeiro a gente espera isso aí, chuva. Porque sem ela também a gente não consegue fazer nada. Mas tem uma coisa que é interessante que o nordestino faz: ele prepara a terra antes da chuva. Quando a chuva chega, a terra está preparada. Você sabe qual é o nosso maior problema com questão de semeadura? É que a gente tem que esperar a semente chegar primeiro. E seria o contrário, você tem que primeiro preparar a terra. Como é que você lança a semente sem ter uma terra? A gente se prepara para um casamento, mas se a noiva não chegar, como é que você tem casamento? Não tem. E aí, muitas vezes, nós vivemos num campo que era de você preparar a terra e você quer colher. Como que você vai colher, irmão? Como é que você vai ver uma pessoa querendo colher antes mesmo de plantar? Não tem jeito. Aqui Satanás chega e mostra para Jesus: está vendo as riquezas? Está vendo os reinos? Está vendo isso? Está vendo isso? Está vendo isso? Tudo isso te darei, se somente. Aí vem o problema.
Você só precisa se dobrar e prostrar e adorá-lo. E aqui, irmão, tem duas situações que a gente se dobra, às vezes até fácil, dependendo do nível que você tiver no Senhor. Primeiro nível, você pode se dobrar diante da dificuldade e se render a qualquer migalha que te oferecer. A pior delas é quando nós alcançamos a riqueza e nós se dobramos a ela. Porque a própria palavra nos diz que se você for fiel no pouco, no muito Ele te coloca. É assim ou não é? Então quando Deus me dá, é porque Ele está esperando que eu distribua. Se você pegar na palavra a respeito dos talentos, Ele vai falar sobre isso. Ó, o bom servo deu isso, o bom servo deu aquilo, o outro foi lá. Aquele que tinha menos foi o que menos fez, porque ele enterrou. E o Senhor, Ele só queria que você prestasse, Ele só ia querer que você prestasse conta daquilo. E uma das frases que fica mais forte nesse texto é quando Ele fala assim: até o que você tem será tirado. Então quanto mais você faz, mais você recebe. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Então aqui Jesus manda que Satanás saia da presença dele, e ali ele termina essas tentações, e aí aquele que tinha fome de pão, o anjo vem e serve. Irmão, quando eu resisto às tentações de Satanás na minha vida, o anjo do Senhor vem e nos serve. É assim que o Senhor faz. Eu tive muitas oportunidades de pegar um caminho curto, de fazer algo que não deveria, para chegar mais longe rápido, para chegar a um patamar mais alto rápido. Muitas propostas vieram dentro de empresa, para que eu bulasse o sistema, ou para que eu pisasse nas costas de alguém para chegar mais alto. E a gente sabe que o processo, você tem que passar por ele, não é simples assim. E Satanás me tentou algumas vezes. Me tentou algumas vezes. Mas quando eu olhava para a palavra, quanto mais ele me tentava, mais eu mergulhava. Porque aí não tem como o diabo te resistir, irmão. Não tem como. Só que aqui ele está falando de governo. Aqui ele está falando de governo, irmão. Primeiro o Senhor está falando a respeito de pão físico, depois ele está falando de autoridade do sacerdote, só que agora ele está falando de governo. Ele está falando de reino. Está vendo tudo isso aqui eu te darei. Agora o problema para nós é como que nós temos governado aquilo que o Senhor tem nos confiado. Porque aquilo que o Senhor tem nos confiado é aquilo que você tem que governar. É a sua casa, é a sua integridade, é seu caráter, é a sua honra. Como que você tem governado isso? Será que você tem que se dobrado a algum sistema? Porque governo, irmãos, está falando sobre isso, você ter autoridade naquilo que você está fazendo. Se você está em algo que Deus te colocou, você tem autoridade sobre aquilo. Então governe para Ele. Irmão, se o Senhor te colocou numa empresa onde você foi levantado como líder ali, para você ser um governante no Senhor, eu não posso me dobrar ao sistema. Eu tenho que me render àquilo que o Senhor está dizendo para mim. Olha, ei, os governos estão aí, você tem que simplesmente ouvir o que eu estou falando. O Senhor confiou algo em minhas mãos que eu vou ter que prestar conta. Eu vou ter que prestar conta, irmão. Não é tão simples assim.
Vai chegar naquele dia, o Senhor vai querer aquilo que Ele te entregou. A parábola dos talentos fala justamente sobre isso, que você vai ter que prestar conta. Servo bom e fiel. Irmão, quando Deus nos coloca algo em nossas mãos, por mais pequeno que seja, Ele se torna muito grande. Se torna muito grande. E a questão de ser tentado, irmão, você vai ser tentado todos os dias, porque a Bíblia diz que tem mesas colocadas diante de nós todos os dias. O Senhor coloca a mesa dele, mas Satanás também coloca a dele. Agora, quem vai definir que qual mesa você senta é você. O Senhor, ele nos só mostra o caminho. E tem mais um detalhe, Ele te avisa antes da queda. O Senhor te chama pelo nome antes de você fazer uma besteira. Agora a gente só precisa estar atento. E como é que eu fico atento? É quanto mais você se rende nele. Quanto mais você tiver mergulhado nele, as mentiras que vêm à nossa volta não nos atingem, não nos trazem influência. Eu não sei você, irmão, mas nem televisão eu gosto de assistir. Porque você liga a televisão, só tem coisa ruim. Aí gera uma indignação dentro de você, e você sabe que você não pode resolver nada. Fulano fez isso. Aí você fala, meu Deus. Você bate uma indignação, mas você pode fazer o que com isso? Eu gosto muito de assistir Moisés, José, Esther. A gente assiste essas coisas para não perder tempo mais com essas coisas banais que o mundo está contaminado. Amém? Então o Senhor, Ele quer isso de nós, para que nós venhamos ter esse poder de governo, reinar sobre a sua casa. Irmãos, não deixe que pessoas ditem o que você tem que fazer. Consulte ao Senhor. Espera. Porque a gente tem a mania de achar que é só colocar diante do Senhor e já irá ir fazendo. Espera a resposta. O Senhor não tarda. O Senhor não falha. Amém? Queria que você dobrasse a sua cabeça. Que você meditasse um pouco no que você tem vivido esses últimos dias. Em que lugar, em que área você tem negligenciado? Em que tipo de área na sua vida você tem se dobrado àquilo que Satanás tem tentado? Às vezes a desistir de um projeto que nasceu no coração de Deus porque você se sente pequeno, ou porque você não se sente incapaz. Mas se você tem convicção que foi Deus que colocou nas suas mãos, toma posse. Não desista. Porque Satanás, irmãos, ele tenta minar a sua fé o tempo inteiro. Mas se eu confio no Senhor, eu vou mergulhar e vou acreditar que isso já aconteceu. Não é que vai acontecer, é que já aconteceu. Isso só precisa se tornar em matéria na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Irmãos, tome cuidado para quem você conta seus sonhos, seus projetos. Tome muito cuidado com isso, porque Satanás, ele está nos nossos derredor, prontinho para armar a cilada dele. Talvez aquilo que você tem colocado, ou aquilo que o Senhor tem te entregado, outras pessoas que gostaria de ter, e por você alcançar, ela pode não se alegrar muito com isso. É por isso que o Senhor revela no secreto. Que o Senhor venha abrir a sua mente nessa noite, que Ele venha trazer clareza, e que tudo aquilo que o Senhor liberou nessa noite venha frutificar na sua vida, e que venha trazer uma divisão.
mas uma divisão entre você e as suas convicções. E que o Senhor, Ele seja o centro, que seja o balizador para que você tome o caminho correto. Em nome de Jesus, que Satanás ele possa fugir com as tentações dele nas respostas que você der para ele. Porque tudo vai depender da resposta que eu dou. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te trazer a paz que intercede todo entendimento nessa noite. Que aquilo que você tem esperado nele se concretize, mas no tempo e na vontade dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito. Minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração. Que essa entrega seja todos os dias, não só 2 horas de culto, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, que você derrame o seu coração diante da presença, sabe? Eu postei uma frase essa semana, que não tem uma igreja que dê um jeito na sua vida, não tem nenhuma igreja que seja capaz de dar um jeito na sua vida. O que vai dar um jeito na sua vida é a sua decisão de conhecer o Senhor, é a sua decisão de derramar o seu coração diante do Senhor. É isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai te dar a força para você vencer as tentações. Toda vez que o inimigo vir te oferecendo coisas, em você haverá o poder para resistir toda proposta que tenta te roubar do propósito, em nome de Jesus, amém? Dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Em você